Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Instituto Marcos Fernandes, todas as segundas-feiras, ao vivo, aqui na 95,7 FM, Rádio Vibe Mundial. Você também pode ouvir o programa através do site www.radiovibemundialfm.com.br. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, homeopata, psicanalista, trabalho com constelação familiar e sou terapeuta na nova medicina germânica, voltada para os animais e para as pessoas, para as famílias multiespécies, né, como nós dizemos. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre quais as doenças ou os sintomas que nos ocorrem quando temos um conflito chamado conflito de autodesvalorização. A gente vai falar sobre isso já já. Antes, um recado. Dia 21 de março, portanto, segunda-feira, sem ser a próxima, que é dia 14, a outra, nós iniciaremos o nosso quarto curso de Medicina Germânica Multiespécie. Esse curso ocorrerá durante 7 segundas-feiras, então todas as segundas-feiras, das 19 às 22 horas, pelo aplicativo Zoom. Esse curso é exclusivamente online. Não é exclusivo para veterinários, mas também para estudantes, psicólogos, psicanalistas, tutores, todo mundo que quiser conhecer essa incrível técnica que a gente conhece como nova medicina germânica. Aliás, nós vamos falar sobre isso hoje, dentro desse conflito de autodesvalorização. Então, quem tiver interesse nesse curso, são poucas vagas, apesar da sala ser virtual, eu não coloco muitos alunos justamente para que a gente faça essa troca. O curso eu costumo dizer que é um tratamento, porque os alunos eles falam das suas questões, dos seus problemas de saúde e de uma forma didática, adulta, a gente discute essas questões dos alunos com o olhar da medicina germânica. O curso é uma formação, é um curso básico, mas no dia seguinte, a primeira aula, você já começa a utilizar, tanto para você quanto para o animal, caso você seja um veterinário ou um terapeuta dentro das terapias animais, essa técnica é para os seus clientes, para os seus pacientes. E o curso é uma mentoria. Assim que o aluno se matricula, aliás, assim que o curso começa, nós fazemos um grupo fechado do WhatsApp, então todos os casos que os alunos atendem, eles podem ser sob minha supervisão. Então o aluno tem uma dúvida, olha, atendi um gato, um cachorro com uma história assim assada. Marcos, o que pode ser na germânica essa situação? E aí a gente vai trabalhando isso, né? E vai formando esse aluno, né? Então é muito legal o curso. Quem tiver interesse, corre, porque as vagas são limitadas. Na verdade, falando um pouco desse curso, qual que é a utilidade prática desse curso? Veja, hoje mesmo conversando com um cliente, ele estava me dizendo que o gato dele faleceu. Faleceu com uma doença lá, que na verdade foi só um caminho que o gato fez para que ele somatizasse questões da tutora. A tutora desse animal, aliás, esse animal era muito ligado a ela, é uma característica que o animal absorve muitas coisas dos seus tutores, quando há essa ligação. Nesse caso, o gato não estava no lugar de gato, o gato estava no lugar de filho. Então, da mesma forma que os filhos acabam somatizando em si questões dos pais, os animais também somatizam questões dos seus tutores. E esse cliente estava me contando que a filha dela, ela se casou e mudou de casa. E esse foi o start, o enter, o gatilho para que o animal começasse a adoecer. Na verdade, pelo que eu entendi da história, e provavelmente é isso mesmo, a mãe muito ligada à filha. E quando a filha sai de casa, é o segundo parto. O primeiro parto é quando ocorre o nascimento da gente, né? E o segundo parto da mãe é quando o filho vai embora de casa. Porque a casa também é simbolizada pelo útero. O útero é simbolizado pela casa. Então, o que é o útero da mulher? É a nossa casa, a nossa primeira casa é o útero, né? Então, temos o primeiro parto, onde nascemos. E depois a mãe tem o segundo parto, quando o filho vai embora. Na verdade, é amor, né?
Mas é lógico que tem um excesso, um apego e tudo mais. E esse gato, permeável que ele é às emoções e sentimentos humanos, e muito ligado à tutora, ele absorve para si essas emoções, que pra gente já é forte, imagina pro gato. E nós ainda temos mecanismos de defesa aonde a gente trabalha, né? A gente entende, fala, não, ela casou, ela foi embora, ela comprou um apartamento, tem que ir embora, né? O filho tem que ir embora de casa, da mesma forma como nós fizemos. No entanto, para o gato, isso às vezes é devastador, porque isso entra como uma flecha no coração. E aí o animal não se aguenta com essa questão e ele abre as portas do organismo para adoecer. Adoecer de várias doenças, né? Então esse é um caso muito interessante. Quem tem cão, quem tem gato, fique atento com isso. Todos os acontecimentos na vida da gente, quando nós temos um animal e ele está muito ligado a nós, ele capta essas emoções, esses sentimentos. E ele muitas vezes adoece. Por isso que é bom a gente sempre se olhar, se cuidar, né? Manter a nossa saúde física, mental, emocional, dentro de um possível bom, né? Eu sei que é dentro de um possível, porque acontecem coisas na vida que nos abalam, normal, né? Só não abalaria quem é muito frio ou quem tem uma psicopatia. Então, nós, normais, nos abalamos com as coisas da vida. Só que, às vezes, a gente se abala demais, né? E aí o animal adoece, né? Como diz o Dr. Hammer, que é o idealizador da medicina germânica, ele fala, quando nós temos um conflito, a gente tem que resolver o conflito o mais rápido possível, para nós não adoecermos, né? E no caso, adoecer os animais, né? Então, quem tiver animal, por favor, toma cuidado com isso, porque eles, muito ligados a gente, eles pegam nossas questões mesmo, né? Então, basicamente, no curso eu ensino isso. Eu ensino o quanto o veterinário, o terapeuta animal, tem que olhar para a família, né? Então, quando chega um animal doente para nós, né? Falando por mim, no meu caso lá no consultório, o gato chegou doente. Eu falo, o que aconteceu de diferente na casa? Aconteceu isso, isso, isso. E aí eu vou tentando entender o processo da enfermidade do animal através de acontecimentos familiares, que obviamente são acontecimentos fortes. Não é qualquer coisa que faz o animal adoecer também, lógico, né? Então, é isso que nós ensinamos no nosso curso. Então, muito interessante os clientes passando essas informações para a gente, né? Gratidão a esse cliente que nos trouxe essa dica, né? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre os conflitos de autodesvalorização, né? O que acontece quando a gente se autodesvaloriza? Bom, quando a gente não dá o devido valor ao que nós temos, ou quando a gente gostaria de fazer alguma coisa diferente, mas não faz, a gente acaba provocando em nós sintomas ou doenças ligados a tecidos ou órgãos que são originários de um tecido embrionário chamado mesoderma novo. O mesoderma novo é o tecido embrionário que vai formar toda a nossa parte muscular, esquelética, articular, ou seja, toda a nossa parte locomotora, os tendões, os ligamentos, os ossos, os músculos, as articulações, são formadas por esse tecido. E não só, esse tecido também, esse tecido embrionário chamado mesoderma novo, que é atingido quando a gente se autodesvaloriza, vai trazer problemas no nosso sistema linfático. O sistema linfático é um sistema que corre paralelo ao sistema sanguíneo. É o sistema, falando de uma forma simples e grosseira, que limpa o nosso organismo, né? Que faz com que o sangue que percorra o nosso corpo tenha qualidade. O sistema linfático, ele limpa, ele drena, né? Todas as sujidades do nosso organismo. Também, esse mesoderma novo, ele forma, além de músculos, tendões, ossos, sistema linfático, ele também é responsável por formar o nosso tecido sanguíneo, tá? O sangue. Então, veja o quanto esse tecido embrionário chamado mesoderma novo, que forma mais ou menos com 15, 20 dias depois que ocorre a fertilização, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Lá no útero da mãe,
nas trompas, né? Depois esse óvulo com esse espermatozoide, né, chamado de ovo, vai grudar na parede do útero e desenvolver toda a gestação. A quantidade, então, de doenças que provoca a autodesvalorização, vocês podem imaginar. Se eu me autodesvalorizo e todos os tecidos que envolvem o meu aparelho locomotor podem ser afetados, vocês fazem ideia da quantidade de doenças? Artrites, artroses, osteoporoses, linfomas, quadros de leucemia, num quadro de autodesvalorização importante. Tanto que existe uma graduação. Por exemplo, uma autodesvalorização leve vai provocar no indivíduo doenças ligadas a um tecido chamado tecido conectivo, que, por exemplo, é o tecido adiposo, tecido gorduroso, né? Então a gente engorda, né, muito quando a gente se autodesvaloriza. Olha a gordura aí. Quando tem uma autodesvalorização leve, também a gente vai adoecer de doenças ligadas ao nosso sangue, né? Aos quadros anêmicos, às hemoparasitoses e aí vai. Quando nós temos uma autodesvalorização leve, moderada, aliás, nós adoecemos da parte muscular, por exemplo, ou da parte linfática. Então, aí vem o sistema linfático, vem os gânglios, vem os chamados linfonodos, vem os linfomas. E quando nós fazemos uma autodesvalorização graduada em grave, nós fazemos as doenças ósseas, o tumor ósseo, né? Nós fazemos a leucemia. Então é dessa forma que o Dr. Hammer, grande médico oncologista alemão, que nasceu em 1935 e faleceu em 2017, entende esse conflito chamado conflito de autodesvalorização, tá? É muito importante que a gente atue na medicina preventiva. E a gente sabendo dessa situação que nos foi dada por esse grande gênio chamado Dr. Hammer, é fácil a gente prevenir as nossas doenças, as doenças que teremos, supostamente. Eu não digo fácil, né? Talvez a palavra seja simples, é muito simples. Então, cuidado, uma dica. Quem está apresentando sintomas, segundo a medicina germânica, eu estou olhando a situação, né? Eu sempre brinco assim com os alunos, com o óculos da medicina germânica, tá? Estou falando sobre o Dr. Hammer. Então, quem tem doenças ligadas ao aparelho locomotor, ao sistema linfático, né, pode estar tendo autodesvalorização. E por que isso é importante? Porque na medida que eu tenho esses sintomas nesses órgãos e eu sou sabedor desse conflito, eu passo a olhar esse conflito e ver em que segmento da minha vida eu não estou me valorizando. Por exemplo, pode ser no segmento profissional? Pode. Pode ser no segmento familiar? Pode. Pode ser no segmento conjugal? Pode. Pode ser no segmento sexual? Pode. Então, a autodesvalorização é o nome do conflito. Dependendo do órgão que você tem sintoma, é a classificação dessa autodesvalorização em leve, moderada e grave. E mais ainda, dependendo do órgão, eu consigo saber, é possível saber, eu não, né? O Dr. Hammer ensinou pra gente que é possível a gente saber qual o tipo de autodesvalorização que ele está tendo, que esse indivíduo está tendo. Bom, e qual que é a importância disso para a veterinária? Tudo. Por quê? Porque quando eu atendo um animal e vejo que as doenças que ele apresenta têm sintomas ligados a órgãos que são originados do tecido embrionário do mesoderma novo, eu já sei que o problema desse animal é a autodesvalorização. Mas aí alguém pode falar assim, mas espera aí, o cachorro está se autodesvalorizando? Sim. Aliás, eu creio que ele pode se autodesvalorizar. Alguém pode falar assim, mas dá um exemplo simples. Digamos que você tem um cachorro, mora um casal, né? E o cachorro. E esse cachorro é o filho da casa, entre aspas. Aí a mulher engravida e nasce o bebê. O cachorro pode se sentir desvalorizado e adoecer da sua estrutura óssea, passar a ter problema de coluna, de músculo, de articulação, etc. Essa é uma situação. Qual que é a outra situação? E é essa que eu creio que é a mais comum que acontece no dia a dia das famílias.
o tutor ao qual o animal está ligado. Ah, mas como é que eu sei se meu cachorro está ligado a mim, a minha esposa, meu filho, minha sogra, a funcionária lá de casa? Então, você sabe. Com quem esse animal tem mais proximidade? Com a minha esposa. A pessoa fala, ela nem pensa, a pessoa fala, não, aonde a minha esposa vai, o cachorro vai. O cachorro só come na presença dela. Minha esposa outro dia viajou, ficou 2 dias fora, esse cachorro ficou sem comer. Eu viajo, o cachorro não tá nem aí comigo, né? São essas histórias que eu ouço. Então, aí eu já sei que esse cachorro tá ligado à esposa do cliente. E aí, se esse animal apresentar um problema estrutural com sintomas em órgãos que vêm do mesoderma novo, eu já sei que essa senhora, esposa desse cliente, está tendo um problema de autodesvalorização. E aí, numa consulta próxima que ela esteja, eu pergunto para ela, por que que você auto se desvaloriza? Ou, existe algum nexo em eu comentar que a doença do animal está ligada a uma autodesvalorização sua? Aí eu pergunto assim, faz algum sentido o que eu estou falando? Que pode ser que eu não faça. Eu não sou dono da verdade, não tenho bola de cristal, não sou médium, né? Eu sou alguém que estuda essa técnica e usa essa técnica do dia a dia, né? Bom, resposta, 90% dos clientes que eu atendo o animal com a questão, localizo o conflito e pergunto para a pessoa, você teve alguma questão nesse sentido? De 10 perguntas que eu faço, 9 falam, tive. Tá? Então, isso não está no livro, isso não está na literatura, isso está na experiência, né? Esse ano vai fazer, em dezembro, 30 anos, 3 décadas de consultório, em que eu observo. Não sempre trabalhei com a Germânica, é óbvio, a Germânica até recente, mas sempre trabalhei com as famílias. Então, quando o animal adoecia, eu sempre via um problema na família e não no animal só. O animal pode se autodesvalorizar, como eu falei, mas normalmente os conflitos são das pessoas. E os animais, como são permeáveis às questões humanas, como eles estão ligados a nós de uma forma muito estreita, né? E eu até me questiono por que que eles fazem isso. Eu tenho algumas ideias, né? Até segundo alguns autores, parte dessas ideias eu fui conjecturando ao longo desses 30 anos, mas o fato é que isso ocorre. Como ocorre, por que ocorre, de que forma, eu não sei explicar totalmente. Mas a gente pode citar os campos mórficos de Rupert Sheldrake, grande cientista de Harvard, que escreveu o livro Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando em Casa, aonde ele vai descobrir, através da morfogênese, que o animal sente quando o dono está se aproximando, né? Posso citar Rupert Sheldrake, posso citar Freud. Através do conceito de identificação, ele identifica, ele copia questões que não são dele, mas ele o faz de pessoas que ele ama. O filho faz isso com os pais, o animal faz isso com os tutores, né? E além de outras teorias que podem surgir, né? Essas duas são as principais, mas existem outras que podem embasar muito mais essa questão ao qual eu estou me referindo. Os animais copiando as nossas doenças, os animais copiando os nossos sentimentos e os animais adoecendo disso. Então, pessoal, prestem atenção na autodesvalorização. Por que que você não dá o devido valor que você tem? Tá? Eu tenho a impressão que a maioria das doenças que as pessoas têm e consequentemente, os animais têm, vem, né? Acho que, vamos colocar, vou dar um chute, 60% dos problemas de saúde que as pessoas têm, os animais, estão relacionados a esse conflito. E uma pessoa não adoece só de um conflito, não, ela pode adoecer de vários, tá? Então, esse é um. Então, se a gente conseguir nos valorizarmos, se a gente olhar e ressignificar esse sentimento de menos-valia que nós temos, nós podemos eliminar talvez 60% dos problemas de saúde que poderíamos ter. O que é ressignificar? Ressignificar é olhar com outro olhar para o que lhe aconteceu. Essa é a dica, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui. Primeiro eu quero agradecer a presença de... Nossa, tem tanta gente aqui. Obrigado, viu? Nossa, não dá nem para falar quanta gente tem aqui. Nós estamos ao vivo no Instagram, no oficial Dr. Marcos Fernandes.
Bom, acho que tinha uma pergunta aqui. A Tânia, boa tarde. Cão que vive há 7 anos no abrigo está com esofagite. O que pode ser? Esofagite. Esôfago tem 2 tecidos. O esôfago é formado pelo endoderma e pelo ectoderma. Precisava ver um pouco do histórico dele. Mas o que é inflamação no esôfago? É a dificuldade que nós estamos tendo de engolir uma situação. Dependendo da região do esôfago que tiver afetado, o conflito é outro. O conflito é de relacionamento. Então, pode ser relacional e pode ser alguma coisa que esse animal tem dificuldade. Ele engole, ele pega uma situação, isso é simbólico. Ele pega uma situação que aconteceu na vida dele, ele põe na boca, ele mastiga, ele engole. Só que isso é duro para descer. Isso é duro, isso arde para descer, isso queima para descer. O que é? Eu não sei. Aí eu tenho, como eu disse, eu não tenho bola de cristal. Eu preciso entender um pouco do histórico do animal. Eu sei que no caso, animal de abrigo, não tem muito histórico. O animal é recolhido na rua e você não tem o passado dele. Isso dificulta um pouco a nossa interpretação na germânica. Mas é isso. Ou é problema de relacionamento, ou problema de algo que esse animal simbolicamente engoliu e tem muita dificuldade de descer. A Mari Fernandes falando ok. Deixa eu acenar para ela aqui. Dermatite. Dermatite é pele. Pele é tecido ectoderma. Tecido ectoderma é tecido de relacionamento. É conflito de separação. Conflito de contato. Né? Então, quando a gente está tendo algum problema de contato com alguém, eu vejo muito essa situação acontecer em cães que têm tutores que brigam, tutores que divorciam, em litígio. Então, esse conflito reflete na pele do animal através da coceira. Tá? Isso é bastante comum. Aliás, acho que um dos quadros mais comuns que eu atendo são essas dermatites. Pessoal, infelizmente o tempo está acabando. Seria um prazer continuar com vocês aqui mais tempo na Rádio Vibe Mundial. Semana que vem a gente está de volta. E quem tiver interesse nos nossos cursos, você não se arrepende. O curso é um tratamento, é uma mentoria, é uma formação. É muito legal essa visão do Dr. Hammer. Eu digo legal de uma forma superficial, mas isso é incrível, na verdade, né? Como nós passamos a entender a enfermidade através dos nossos conflitos. 0 Operadora 11 99639 0089. Um grande abraço. E até semana que vem no programa Instituto Marcos Fernandes. Até mais.